Bom dia a todos e a todas presentes aqui hoje. Esse é um dia muito importante para todos nós que estamos de mãos dadas pelas pessoas com autismo. Então, eu gostaria de cumprimentar na pessoa do senador Paulo Paim, que sempre, muito obrigada, senador, nos recebeu tão bem nessa casa e deu as mãos à causa do autismo. Nós temos uma história de luta desde 2005. O Movimento Orgulho Autista Brasil surgiu de uma união de pais e familiares de pessoas com autismo para dar voz aos nossos filhos. Essa foi uma missão que não foi escolhida por mim. Ela começou muito antes disso. Eu tenho um filho de 17 anos, o Fernandinho, que é autista. Sou mãe de um outro rapaz também, que é neurotípico, não é autista. E vivencio 24 horas por dia os desafios do autismo. Não são fáceis, não são poucos, e as famílias que têm pessoas com deficiência, elas estão abandonadas. As políticas públicas existem, mas elas são muito poucas e escassas. As pessoas que precisam delas não têm acesso, na maioria das vezes. E como Tatiana falou, mãe de autista, ela disse com muita propriedade de como nós precisamos estar aqui muitas vezes para falar não em favor dos nossos filhos, porque nós ainda precisamos de muito para eles, mas de tantas pessoas que não têm voz, porque muitas vezes nem sabem dos seus direitos. Então, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele surgiu com essa meta, de levar a público o que é o autismo, de desmistificar, para que as pessoas pudessem, através do conhecimento, deixar de lado o preconceito. O preconceito existe, e como educadora, eu nisso acredito, porque sou professora do ensino médio, a educação, ela vem de encontro à melhoria da população em geral. Então, quando a gente fala sobre o que é autismo, sobre como isso se processa na dificuldade do dia a dia de tantas pessoas, a gente está fazendo isso por uma necessidade que nós temos de sermos reconhecidos e de combater, senador, esse preconceito. Porque esse preconceito a gente vivencia todos os dias. E eu estou aqui hoje porque eu tenho quem fique com o meu filho autista, que tem 17 anos, é um autista não verbal, e vivencio muitas vezes essa dificuldade da gente ter cuidadores especializados, médicos, pessoas na área da saúde, que tenham capacitação. Então, a gente luta, a gente briga por isso também, para que seja incluído. Fiquei muito feliz com essa notícia hoje, de que tem a nossa deputada Mara Gabrilli, que é um anjo, e muitos profissionais são anjos sem asas, né? Eles têm lutado pela gente. Essa capacitação que os profissionais precisam para entender o que é o autismo e poder tratá-lo de maneira adequada. O ensino médio é muito importante na vida dos jovens. E eu fico muito feliz de ver aqui os alunos da professora Ângela, que vêm lá de Sobradinho, e estão aqui para multiplicar esse conhecimento para os seus colegas de escola. Procurem entender como é que vocês são privilegiados por ter essa oportunidade de convivência com as pessoas com deficiência. Na idade de vocês, eu fui aluna de escola pública toda a minha vida. Não tive esse privilégio. Digo privilégio porque a convivência com a pessoa especial nos torna pessoas melhores também. Eu vivencio isso com o meu filho. O quanto que aquele rapazinho que hoje tem 17 anos, que infelizmente não está inserido numa escola, porque a inclusão não é para ele, não é porque como educadora eu não acredite, mas é porque realmente não é o perfil que ele tem, não é o melhor para ele. E infelizmente ainda não é. Mas eu vejo como isso, no dia a dia, nos torna pessoas mais acessíveis, pessoas mais tolerantes. E ele me ensinou muito a ser assim, a ser uma pessoa mais sensível, mais tolerante no meu dia a dia. E é por ele e por todos os outros autistas que eu estou aqui hoje, para falar de muitas mães que hoje, infelizmente, não puderam estar aqui, mas o coração delas aqui está. E eu sei que elas são companheiras de luta. Como ontem, no desabafo, ouvi algumas famílias falando da dificuldade do diagnóstico, que lutam muito por isso. Nós aqui já ouvimos a fala da senhora diretora do COMP. A gente sabe o quanto a saúde carece de profissionais que tenham essa especialização, porque, infelizmente, até hoje o autismo não tem uma forma de diagnóstico
nem de laboratório, nem de imagem, que possa dizer, olha, fulano realmente é autista. Sempre fica aquela dúvida na cabeça. Por quê? Porque existe um espectro, né? Toda uma gama de sintomas. E somente uma pessoa que tenha tido essa formação, e essa formação muito escassa no Brasil ainda, pode dar esse diagnóstico. E esse diagnóstico, muitas vezes, é muito tardio, né? As famílias ontem, no desabafo, falavam sobre isso. E a área da educação só pode fazer esse atendimento, como a minha amiga, muito competente, mestre em autismo, Márcia Cristina, dizia agora há pouco, a chefe de TDD, do Núcleo da Secretaria de Educação, que, para esse atendimento, nós precisamos desse diagnóstico. E aqui em Brasília, nós somos privilegiados, sim, porque nós temos o COMP. Os melhores profissionais lá estão. É bem verdade que o atendimento não é o que o COMP gostaria que fosse, não é? Porque lá é uma demanda enorme para atender todo o Distrito Federal em torno. Quer dizer, é muita gente. Às vezes, uma família chega lá para ter um diagnóstico que precisa ser rápido para aquela pessoa poder ter acessibilidade àquilo que precisa e demora, às vezes, 1 ano, não é verdade? Então, assim, a gente gostaria que essa realidade fosse modificada e, por isso, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele trabalha nesse sentido. O Desabafo Orgulho Autista é uma iniciativa nossa para que tenhamos voz, para que possamos falar. Então, o desabafo é como se fosse realmente um desabafo, não é uma terapia em grupo, mas é uma ocasião em que as famílias, os parentes, as pessoas que vivenciam no dia a dia o autismo, né, estejam presentes falando sobre isso. Então, a gente tem muitos professores, profissionais. Ontem, por essa ocasião, no Centro de Ensino Especial 1 de Brasília, que acolhe os adultos, a gente conversava com alguns professores e eu fiquei particularmente muito feliz de ver professores lá buscando informações. Como é que eu faço para atender melhor os meus alunos autistas? E algumas colegas minhas de curso, nós como professoras, e eu sou professora da Secretaria de Educação, nós precisamos pagar pela nossa formação. Porque a Secretaria de Educação tem a formação, mas ela é em número insuficiente para atender a toda a demanda. Então, enquanto familiar de autista, essa é uma causa que eu abracei, não por vontade própria, mas porque foi uma missão que eu acredito que eu recebi. Então, eu não tive escolha. Ou eu tinha que fazer isso, ou quem iria fazer, né? Fazer ou fazer, exatamente, senador. Então, eu me sinto privilegiada por ter conhecido pessoas que iluminaram a minha vida, né? Como o Vinícius, que foi aluno da escola, que hoje eu trabalho. Parabéns, Vinícius, você é uma estrela brilhante. E dizer que por trás de todos esses meninos e meninas com autismo, de todo esse espectro, que são pessoas muito diferentes, não tem um autista igual ao outro. Tem mães que são anjos sem asas. A gente fala, né, no nosso movimento de anjos azuis, que nossos filhos são anjos azuis. Né? E a Rosângela, aqui presente, mãe do Vinícius, sabe dos desafios que ela enfrentou todos os dias. Parabéns, Rosângela. E na presença da Rosângela, queria parabenizar todas as mães, a Tatiana, né, a todas as pessoas, a minha amiga, que também é enfermeira, Margarete, que tem 3 filhos dentro do espectro autista. Parabéns, Margarete, pela sua luta, você é uma guerreira. E todas as pessoas que lutam, né, a Gisele e todo mundo, porque a gente sabe como é difícil essa lida no dia a dia. A gente tem em Brasília, senador, um centro muito bacana, que é a Cliama. Daqui a pouco as profissionais de lá estarão falando. É o que a gente precisa que tenha na rede pública. E a gente fica muito triste ao ver que, como muito bem falou a Tatiana, recurso existe, tem que existir vontade política. A gente tem que mostrar que a gente é cidadão. Foi muito difícil para mim, muitas vezes, não poder estar aqui presente, para ouvir, para participar, porque eu não tinha quem ficasse com o meu filho. E eu sei que muitas mães não podem estar aqui também. E quando a Tatiana mostrou para mim aquela realidade, aquilo realmente foi, assim, para mim,
uma faca no coração, que eu acho importante mostrar para todo mundo, sabe, Tatiana? Porque quantas pessoas estão assim, encarceradas e não têm acesso a nada. Um pai e uma mãe não trancam o filho porque quer, não. Tranca porque precisa, porque o autista não tem noção de perigo. Meu filho já atravessou na minha frente, numa avenida movimentadíssima. E eu cega atrás dele. Foi o anjo da guarda, a mão divina que não deixou que nem eu nem ele fôssemos atropelados. Todos os dias a gente passa por isso. Meu filho tem 17 anos, somente há 13 a gente encontrou um medicamento que fosse benéfico para ele, que melhorasse os sintomas, porque não existe nem medicamento para autismo, né? As pesquisas no nosso país são muito poucas, mas a gente tem um pesquisador brasileiro que brilha nos Estados Unidos, o Alisson Mottri, que tem feito umas pesquisas muito boas, né? E a gente tem muita fé que um dia isso venha a descortinar um mundo novo para o autismo. Porque autistas que têm, depois de uma certa idade, condição de escrever um livro, de falar o que sente, eles têm um mundo interno maravilhoso. Essas pessoas realmente são anjos sem asas. Então, por mais que a pessoa autista seja adolescente, adulto, autista é autista a vida inteira, na terceira idade, já tem pessoas com mais idade com autismo, elas precisam ser respeitadas e acolhidas. Eu peço a Deus que um dia eu veja um sorriso, como eu vejo no filho da Tatiana, em todos os autistas. Obrigada. E é por isso que a gente precisa se dar as mãos para falar sobre isso, para conscientizar esses jovens que são o futuro do nosso país, que aqui estão, que eles levem, que eles sejam reprodutores desse conhecimento, dessa desmistificação, de acabar com esse preconceito, de ver a pessoa com deficiência como uma pessoa que pode ter eficiência, eficácia no seu dia a dia. Fora do nosso país se faz um acompanhamento. Em alguns países, você sabe, senador, aqui no Brasil as coisas são meio complicadas, né? Fora daqui, a gente tem, em alguns países, um acompanhamento desses jovens que são trabalhados desde muito cedo, né? As políticas públicas lá, isso favorece. Então, esses jovens conseguem ter uma vida quase independente da família, né? Agora, eles, de repente, conseguem um emprego mais simples, eles conseguem ter alguma autonomia. Se o poder público olhar para isso com a eficiência que merece, vai ver, senador, que isso é um problema de saúde pública, porque nós estamos falando aqui de uma estatística, como falou a nossa amiga Lívia, que não é a estatística oficial, é uma estatística estimada, né, uma estimativa. Imaginem 2 milhões de autistas, quantas famílias estão envolvidas nisso? Então, quantas pessoas deixam de trabalhar porque não tem a redução da jornada que necessita para acompanhar esse filho? Quantos irmãos precisam passar, às vezes, uma vida inteira preocupados na gerência do futuro daquele irmão que vai depender dele a vida inteira? Se nós trabalharmos por essas pessoas, elas vão poder deixar de ser um peso para a família, porque isso não devia ser assim. O autismo não tem que ser uma sentença de vida, não. As pessoas com autismo, como as pessoas com qualquer deficiência, elas têm o potencial delas e elas podem, precisam e merecem ser cidadãs, porque elas pagam impostos como qualquer um de nós. Eu queria agradecer muito, senador, o seu apoio a essa causa e dizer que nós, do Movimento Orgulho Autista Brasil, temos muito orgulho. Esse orgulho que nós falamos não é um orgulho no sentido pejorativo, né? É o orgulho que nós merecemos ter enquanto cidadãos dos nossos filhos. O orgulho que eu tenho certeza que essa mãe linda que aqui está, a Rosângela, sente desse filho maravilhoso que é o Vinícius.